Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Hiper Saúde. Domingo, quarto sorteio, você pode ganhar R$200 mil em dinheiro. Boa noite. As duas maiores cidades da região entraram em lockdown hoje. Em Ribeirão parecia domingo. As avenidas ficaram vazias. Ao vivo eu mostro o movimento no trânsito agora à noite. E mesmo com tudo fechado, a vacinação contra a Covid-19 continua para 2 novos grupos. Em Franca, a fiscalização fecha 2 fábricas de sapato que funcionavam sem autorização. Ao vivo eu conto quais cidades vizinhas começam medidas mais restritivas amanhã. E por que outras cidades que também enfrentam a falta de leitos decidiram não fazer lockdown. Hoje foi o primeiro dia do lockdown em Ribeirão Preto. As ruas e avenidas da cidade ficaram com um movimento bem menor do que o normal. Mas a Guarda Municipal está preocupada, sabe com o quê? Com as festas clandestinas. No começo da tarde, a movimentação de carros e motos na Avenida Costabile Romano, bem em frente ao Parque Curupira, era tranquila. Na Avenida Francisco Junqueira, uma das principais da cidade, o trânsito era um pouco maior. No meio do caminho encontramos a Dona Ivone, que é de Cravinhos e veio trabalhar em Ribeirão. É bem difícil pra gente que depende do ônibus, porque a gente não tem condições de pagar um Uber, 70, 80 reais. No calçadão, paradeira total. Todo o comércio está fechado. Shoppings, lojas de materiais para construção e oficinas mecânicas. No começo da tarde, a movimentação de carros e motos na Avenida Costabile Romano, bem em frente ao Parque Curupira, era tranquila. Na Avenida Francisco Junqueira, uma das principais da cidade, o trânsito era um pouco maior. No meio do caminho encontramos a Dona Ivone, que é de Cravinhos e veio trabalhar em Ribeirão. É bem difícil pra gente que depende do ônibus, porque a gente não tem condições de pagar um Uber, 70, 80 reais. No calçadão, paradeira total. Todo o comércio está fechado. Shoppings, lojas de materiais para construção e oficinas mecânicas. Supermercados podem funcionar com drive-thru e delivery. Restaurantes só por entrega. O transporte público está suspenso e os terminais de ônibus vazios. A gente tem dó também dos comerciantes, porque eles estão quebrando, né? Mas precisa, né? Não tem como, né? Essas medidas adotadas aqui em Ribeirão Preto vão até segunda-feira. Serão 5 dias de restrições severas para tentar frear os casos de Covid-19. A Prefeitura diz que durante este período vai ter fiscalização nas ruas para evitar aglomerações e o funcionamento de serviços não essenciais. Nós tivemos um grande apoio aí do pessoal do comércio. Eles realmente estão obedecendo às normas restritivas. Um ou outro comerciante que teve que ser orientado, que achava que estava dentro das exceções, mas que não estava dentro da exceção, acabou sendo orientado e acatou as nossas orientações, assim como da Vigilância Sanitária, e fechou suas portas. O superintendente da Guarda diz ainda que a preocupação é com o fim de semana. A nossa principal preocupação são as festas clandestinas. Nesses locais, as pessoas não usam máscara, as pessoas consomem bebida alcoólica, não existe o isolamento nem o distanciamento social necessário. Por isso, mais uma vez, a gente pede, não faça festa, não se aglomere, evite essas aglomerações, use o álcool gel, use o distanciamento social. Não é momento de festa, agora o momento é de se recolher para que a gente consiga abaixar a curva de contaminação e assim dar um alívio para os nossos hospitais. Nós vamos começar agora um giro pelas ruas de Ribeirão para ver como é que está o movimento na cidade nessa primeira noite de lockdown. Agora, ao vivo, Luiz Bombonato conversa com a gente e mostra então como é que está o movimento aí nessa avenida onde você está. Luiz, boa noite. Oi, Danilo, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no EPTV2. Eu estou bem no cruzamento da Avenida 9 de Julho com a Independência. Bom, apesar do primeiro dia, né, de medidas mais restritivas aqui na cidade, o que a gente tem observado do tempo que nós estamos aqui, até mesmo antes de entrar ao vivo, é que o movimento ele continua bastante intenso. Agora a gente vê que tem alguns carros que estão parados ali, eles estão no semáforo, mas existe uma movimentação bem grande aqui nessa avenida. A gente sabe que a Avenida Independência
Independência é uma das principais de Ribeirão Preto, uma avenida bem importante. Muita gente que vem ali da Meira Júnior, vem da Francisco Junqueira, do centro, sobe aqui por essa avenida e vão no sentido João Fiuza, os bairros da Zona Sul aqui da cidade, e eles precisam passar aqui por esta avenida bem importante, que é a Avenida Independência. A gente está vendo agora nesse momento, olha só, são bastante carros que vão passando por aqui. Uma coisa também que chama atenção é que tem bastante moto passando aqui por essa avenida, né? Muitos entregadores de comida, pessoal que está atendendo agora essa avenida, né? Muitos entregadores de comida, pessoal que está atendendo agora essa demanda, já que os supermercados estão fechados. Então, a gente vê que mesmo tendo essa restrição, né? Hoje é o primeiro dia de medida mais restritiva, continua com esse movimento um pouco mais intenso aqui na Avenida Independência, uma avenida bem importante, como eu disse, da cidade. Claro que num horário de pico, né, num dia normal, sem pandemia ou então com menos restrições, o movimento seria ainda maior. Mas o que a gente observa é que continua esse movimento. Como nós vimos aí na reportagem, né, a Guarda Municipal vai fazer a fiscalização aqui em Ribeirão Preto durante esse período, né, que começa hoje e vai até segunda-feira. E você que está acompanhando o EPTV2, se vê alguma aglomeração, né, tiver alguma denúncia para fazer, pode ligar para os telefones 190 ou 153 e fazer essa denúncia, fazer esse registro, que eles vão atender você durante esse período agora de medidas mais restritivas aqui na cidade. Danilo. Obrigado, Luiz, pelas informações. Um dos cruzamentos mais movimentados de Ribeirão Preto, reparei ali um ponto de ônibus. Vale dizer também que o transporte coletivo está suspenso por esses dias até na segunda-feira, volta na terça-feira, teoricamente. Vamos continuar aí o nosso giro pelas ruas de Ribeirão Preto para ver como é que está o movimento, se tem muita gente para a rua ou se está mais tranquilo nessa primeira noite de lockdown. As primeiras imagens ao vivo que a gente mostra aí é da nossa câmera que fica no cruzamento das avenidas João Fiuza com a Presidente Vargas, um dos pontos de muito movimento em Ribeirão também, em dias normais. Faz tempo que a gente não vê um dia normal, mas é rota aí de quem vai para a Zona Sul e também de quem segue sentido ao centro da cidade. Tem um pouquinho de movimento assim bem abaixo, né, do que a gente está acostumado a ver aí nesse cruzamento, mas ainda assim com um pouco de movimento. A gente pode até pensar que o pessoal está voltando para casa do trabalho, mas era para ter bem menos se a gente for considerar que todos têm a consciência de que não é hora de estar para a rua. Vamos mudar agora. Outro ponto da cidade que geralmente também é um transtorno para passar na Zona Sul. Diário, você está acompanhando essas imagens também ao vivo. A nossa câmera fica no final da Brazolaia Costa, no bairro Nova Aliança. Anel Viário Sul com movimento bem menor do que em dias em que o comércio está funcionando. Esse ponto da cidade é de muito movimento porque fica entre dois shoppings e a entrada e saída de rodovia para quem vai para Sertãozinho, por exemplo, um dos caminhos aí. É rota também de quem mora em vários condomínios que ficam em direção a Bonfim Paulista. Nos horários de pico, principalmente o trânsito chega a parar, principalmente aqui, nesse momento, aqui já um pouco mais tranquilo. Essa medida mais restritiva é justamente para tentar desafogar os leitos de UTI em Ribeirão. Quem tem parente com sintomas da Covid vive um drama para encontrar vaga na internação e nem sempre consegue. O cunhado dessa mulher teve sintomas de Covid-19. Ela disse que foi feito o teste rápido e indicou a doença. Ele está com Covid, né? Foi confirmado. Ele se dirigiu até a UPA da 13 de maio e foi mandado embora para casa por falta de leito de internação. De volta para casa, a família decidiu improvisar um tratamento. A alternativa para ajudar na respiração foi usar uma garrafa de plástico como cilindro de oxigênio. Foi um método caseiro que foi encontrado para ajudar o paciente a respirar melhor naquele momento de desespero. A família está preocupada. E a situação que ele está hoje, com o cilindro que a gente conseguiu encontrar, a gente não sabe qual é o estado de saúde dele, porque ele não tem monitoramento médico. Então a gente não sabe quanto esse pulmão está comprometido. A Mai também passou por dificuldade para conseguir um leito para o pai, de 73 anos. Meu pai ficou durante 8 dias internado no polo Covid. Não fez nenhum raio-x e nenhuma hemodiálise por conta dos rins que estavam parados. Ficou durante todos esses dias lutando à procura de uma vaga. Nem o hospital paga não tinha vaga. Quando ele conseguiu uma vaga, ele faleceu. Os casos graves que precisam de internação não param de aumentar em Ribeirão Preto. A ocupação de leitos já atingiu o limite várias vezes durante a pandemia.
A maior marca foi nesta quarta-feira, com 306 internados só nas UTIs, considerando todos os hospitais da cidade. Somente na saúde pública, as internações na UTI se mantêm acima dos 90% no último mês. Situação considerada crítica. O início de um novo período com mais restrições é uma alternativa para tentar desafogar os hospitais. O secretário de Saúde de Ribeirão Preto explica como funciona o critério para determinar a internação ou liberar o paciente. Os dois polos, nós não precisamos pedir autorização para ninguém. Os médicos lá têm autonomia de colocar os pacientes e internar os pacientes, tanto os menos graves, que eventualmente precisam só de um catéter de oxigênio, até os mais graves que precisam de intubação. E tem que lembrar que 90% dos casos, ainda mesmo com essa variável P1, variante P1, 90% dos casos tem uma síndrome gripal que vai passar com um pouco mais de sintomas de gripe forte ou não, mas 90% passam sem precisar de internação. Ele comentou sobre o caso do paciente que passou pelo polo Covid e segue em casa. Em Ribeirão Preto, ninguém está prescrevendo o tratamento de oxigenoterapia em casa, a não ser que sejam pacientes já seguidos pelo nosso serviço de atenção domiciliar, que tem acompanhamento médico dia sim, dia não, quase todos os dias. Então, quer dizer, essa é uma situação que precisa ser investigada para ver se foi essa mesma a conduta. A internação também depende da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde. É o sistema CROSS do Estado. Todos os pacientes, para entrarem no HC, por exemplo, ou para entrarem nos próprios leitos da Santa Casa Benê, que são pactuados regionalmente, eles têm que entrar via sistema CROSS. São os critérios de gravidade do paciente que vão fazer a ordem de transferência e a medida que se abrem leitos nesses hospitais, que a gente pode colocar ou não. A taxa de ocupação das UTIs em Ribeirão Preto está em 94,38%. Dos 320 leitos disponíveis, 302 estão ocupados. E a cidade confirmou hoje mais 342 casos de coronavírus e são 12 mortes. Desde o começo da pandemia, Ribeirão soma, então, 78.739 casos e 2.144 mortes por Covid-19. Aqui em Ribeirão mesmo, com o lockdown, a vacinação contra a Covid continua. Ao vivo, quem fala agora com a gente e traz essas informações é o Marcos Felipe. Boa noite. Danilo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, continua a vacinação aqui em Ribeirão Preto e hoje a Prefeitura abriu, boa noite para todo mundo. Pois é, continua a vacinação aqui em Ribeirão Preto e hoje a Prefeitura abriu o agendamento para 2 grupos de pessoas que podem agora se vacinar. São pessoas com idades entre 40 e 44 anos, com comorbidades e também as pessoas com deficiência física que têm o auxílio do BPC. Essas pessoas podem já, a partir de hoje, fazer o agendamento para tomar a vacina. A Prefeitura calculou aí um número de 9.100 doses que serão aplicadas nesses 2 grupos. O agendamento tem que ser feito pelo site ribeirãopreto.sp.gov.br ou pelos telefones 3977-9441 ou 9442. Essas doses para esses 2 grupos serão aplicadas amanhã, sexta-feira, e também na segunda e na terça, em 36 postos de vacinação espalhados por Ribeirão Preto. Aí a pessoa que vai receber a vacina, na hora do agendamento, consegue escolher o horário que vai tomar a vacina e qual posto mais conveniente para que ela receba o imunizante. No dia de receber a vacina, tem que levar o número do protocolo do agendamento, levar um documento oficial com foto, o documento CPF e também levar um comprovante de residência atualizado para que possa comprovar que é um ribeirão pretano que vai receber a vacina, alguém que mora em Ribeirão Preto que vai receber o imunizante. E uma outra boa notícia é que hoje o Instituto Butantan retomou a produção de vacinas, a Coronavac, contra a Covid-19. Essa produção estava parada desde o dia 14 de maio por falta de matéria-prima. Aí eles conseguiram receber da China da China o insumo para produzir essas vacinas. São 5 milhões de doses que devem ser entregues para o Ministério
da Saúde em no máximo 14 dias, de acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas. Danilo. Obrigado pelas suas informações, Marcos Felipe. Ainda sobre o que o Marquinho falava aqui, a CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o Instituto já tem 3.000 frascos prontos para a fase de testes. Essa fase vai verificar a segurança, a dose mais adequada e a eficácia do soro em pacientes infectados pelo coronavírus. O soro é feito a partir do vírus inativado, aplicado em cavalos, que produzem os anticorpos no sangue. O tratamento já foi testado em camundongos e coelhos. Os primeiros humanos a fazer parte do estudo vão ser pacientes do Hospital do Rim e do Hospital das Clínicas com quadro inicial dos sintomas, mas que tenham alto risco de agravamento da Covid. O Butantan informou que se prepara para começar os testes clínicos nas próximas semanas. Depois do intervalo, tem notícia de Pontal. Uma criança que soltava pipa foi atropelada por um ônibus hoje. Vamos falar da previsão do tempo também ao vivo. E como foi o primeiro dia de lockdown em Franca. 2 fábricas de sapato foram interditadas. Voltamos já. Olha a Punch Smart do Mercado Pago desse cara. A bateria dura uma eternidade. Será? 1, 2... Point Smart, bateria de longa duração, 4G e conectada com a sua conta grátis Mercado Pago. Mercado Pago, agora vai. 11.307. Luna começa a pensar que talvez não saiba tudo sobre o passado de Helena. Teve um momento durante o abraço que eu duvidei que ela tivesse abandonado eu e meu pai para casar com um homem rico. Bruno surpreende Micaela. Essa noite é nossa. Micaela, eu tenho muita coisa pra te falar. E pra te agradecer. E Kira pede demissão. Se eu continuar vindo aqui na sua casa, vindo aqui todo dia e te vendo assim, eu vou acabar me apaixonando. E será que isso seria tão ruim assim? Daqui a pouco, salve-se quem puder. Uma criança morreu depois de ser atropelada por um ônibus hoje em Pontal. A polícia disse que ele estava atravessando a rua em direção a uma praça quando o ônibus de trabalhadores rurais virou a esquina e o acidente aconteceu. A criança morreu na hora. Os policiais interditaram a rua e agora vão investigar o caso. A gente volta a falar sobre as restrições na nossa região. Em Franca, a fila de espera por uma vaga para internação em hospitais soma hoje 55 pessoas. E o isolamento social tem média de 35%. Para aumentar esse número, a cidade começou um lockdown que vai durar 15 dias. Quinta-feira parecia domingo em Franca. O calçadão da principal rua de comércio no centro ficou vazio. Todas as lojas fechadas. Ninguém nos bancos da Praça Barão também. Uma imagem bem diferente de um dia normal na cidade. No terminal urbano, nenhum movimento de ônibus e nem de passageiros. A circulação vai ficar suspensa por dia na cidade. Precisei de sair porque eu fui com a minha irmã, tinha que ir num lugar para pegar umas encomendas que a gente tinha deixado. Agora ela me deixou aqui, foi no lugar levar a filha dela, já ela passa aqui e leva. Porque os ônibus que eu acredito não está funcionando. O decreto da prefeitura permite apenas o funcionamento de hospitais e dos postos de combustíveis. Esse, que fica no bairro Jardim Samelo, teve movimento muito abaixo do normal. Caiu mais ou menos 80% das nossas vendas, até porque como é o primeiro dia, as pessoas estão assustadas, estão em suas residências, então o movimento realmente caiu bastante. O Ivo foi um dos poucos clientes do posto, ele é motorista por aplicativo. Tem feito menos viagens do que o costume? Bem menos, 30%. Mais ou menos. Até menos um pouquinho, se for analisar. Mas estamos logo já parando também, porque não está compensando. Eu estou no cruzamento das avenidas Ismael Alonso e Champagnat. É um dos pontos mais movimentados de Franca. Até pouco tempo atrás, tinha uma rotatória nesse trecho. Recentemente, a prefeitura fez uma obra e instalou um semáforo para melhorar o trânsito. Mas no primeiro dia de lockdown, poucos carros passaram por aqui. Movimento mesmo só de motos. A Tatiana saiu para entregar os produtos da mãe. A minha mãe, ela tem uma lojinha de artesanato, de aviamentos, e aí a minha mãe tá fazendo delivery. A minha mãe, ela tem uma lojinha de artesanato, de aviamentos, e aí a minha mãe tá fazendo delivery. E aí como eu tô... Lanche, nem pizza, nada. O toque de recolher vai até às 5 horas da manhã.
A Prefeitura de Franca recebe informações e denúncias por 2 telefones, tem o Covisap e o número da Guarda Civil. 8 cidades que ficam perto de Franca também anunciaram medidas mais restritivas ou lockdown. Os decretos começaram a valer hoje em Rifaina, Itirapuã e Restinga. Nas outras, começa amanhã, uma delas, Patrocínio Paulista, onde a Natália Henrique foi agora e conversa ao vivo com a gente. Boa noite, Natália. Oi, Danilo. Boa noite a você e a todos. As cidades que fazem parte do consórcio da Alta Mogiana decidiram acompanhar Franca. São municípios que não têm estrutura para atender pacientes mais graves e mandam esses casos para Franca. Algumas cidades decretaram medidas mais restritivas. Patrocínio Paulista vai ter lockdown. Começa amanhã e vai até o dia 10 de junho. As regras por aqui vão ser bem parecidas com as do decreto de Franca. Os supermercados, por exemplo, não vão poder funcionar. Agora, o movimento está bem tranquilo aqui nesse supermercado, mas agora há pouco teve fila aqui na frente para o pessoal entrar no supermercado, todo mundo querendo encher as sacolas para os próximos dias. E só os postos de combustíveis podem funcionar. Até as farmácias têm que ficar fechadas. Atendimento só por entrega. Podem atender por entrega em casa e drive-thru. É assim também para os restaurantes e lanchonetes. Atividades em academias e salões de beleza estão proibidas. Durante o lockdown não pode ter venda de bebida alcoólica. Outras cidades onde também começam restrições amanhã são Aramina, Jeriquara, Buritizal e São José da Bela Vista. Na nossa página do G1 tem mais detalhes sobre os decretos de cada uma dessas cidades que eu falei aqui. Danilo? Obrigado, Natália, pelas suas informações ao vivo agora com a gente aí. Enquanto 23 cidades da região anunciaram que vão seguir medidas mais controladas para tentar diminuir os casos de coronavírus, outras 11 decidiram manter menos restrições aos moradores. Poucos quilômetros, mas a distância entre as cidades nunca foi tão grande. Enquanto Ribeirão Preto está fechada, Cravinhos segue ativa. A cidade está aberta, comércio movimentado. Vou comprar uma coisa que eu estou precisando. É um creme que eu uso, já acabou, tá em falta, não fico sem. Então aproveitou que o comércio está aberto para ver. Opa, já vim cedo, já vou para casa, não saio mais de casa. Nos supermercados, os clientes entram normalmente. O atendimento é mantido com cuidado. A gente recebeu a... Movimento mesmo, só de... Junta, leva isso aí pra sala. Quer assistir? Não. Então, o celular do papai agora. Falar em short, esqueci o mais... Eu ia pôr o short... tem o vírus circulando, mas está estável, a gente tem alguns leitos disponíveis e graças a Deus está bem controlado. Cravinhos tem 12 leitos de enfermaria exclusivos para Covid e 8 estão ocupados. O município entrou num platô, de estabilidade dos casos, assim como em relação aos óbitos. Então, se compararmos o mês de maio em relação aos meses de abril e de março, a gente pode até falar em declínio. Além de Cravinhos, outras 10 cidades da DRS 13, que pertence a Ribeirão Preto, não adotaram medidas mais restritivas. Nelas, o que vale é a fase de transição do Plano São Paulo. As atividades econômicas podem funcionar até às 9 horas da noite e com 40% de capacidade. A decisão foi também das cidades de Pradópolis, Sertãozinho, Guariba, Luiz Antônio, Barrinha, São Simão, Dumont, Jaboticabal, Monte Alto e Pitangueiras. A ação em conjunto foi organizada pelo prefeito de Pradópolis. Todos os prefeitos foram unânimes em dizer que não era o comércio em si que estava disseminando a propagação do vírus, né? Então nós preferimos apertar Cidades de Pradópolis, Sertãozinho, Guariba, Luiz Antônio, Barrinha, São Simão, Dumont, Jaboticabal, Monte Alto e Pitangueiras. A ação em conjunto foi organizada pelo prefeito de Pradópolis. Todos os prefeitos foram unânimes em dizer que não era o comércio em si que estava disseminando a propagação do vírus, né? Então nós preferimos apertar um pouco as regras em cada cidade, né? E apostar bastante na informação. Vou aproveitar, vou pôr o óleo que eu tô sujo aqui, depois eu já agilizar isso aí.